Olá, caros ouvintes. Hoje vamos falar da diferença de problemas, dificuldades, distúrbios e transtornos na psicopedagogia. Na psicopedagogia é fundamental compreender as diferenças entre os termos problema, dificuldade, distúrbios e transtornos. Mas não só na psicopedagogia. Quando trabalhamos também com educação especial, com a educação inclusiva, nós temos que ter conhecimento desses termos. Cada um deles descreve diferentes níveis de desafios de aprendizagem e comportamento enfrentado pelos alunos. O problema de aprendizagem ou comportamento é um problema, que refere-se à dificuldade ou desafio temporário. Então, quando a gente fala de problema, a gente pode linkar essa palavra problema ao tempo. Então, a gente tem essa dimensão de que não vai ultrapassar 6 meses quando a gente está falando de um problema. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, temos uma aluna na sala. Imagina, ensino fundamental, né? Tá tendo um problema de aprendizado de matemática. E você, professor, nota que assim, essa aluna, ela não está prestando atenção na aula, né? Então, foi uma breve falta de concentração. E com um apoio adicional, ela supera esse problema e volta a acompanhar o restante da turma. Então, isso, né, é um problema temporário, resolvido com, né, um apoio temporário. Agora, quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem ou comportamental, essa dificuldade de aprendizagem, de comportamento, envolve obstáculos persistentes, né? Então, a gente entende que ultrapassa aí 6 meses, né? Ele é persistente. Um exemplo que a gente pode usar, imagina que tem um estudante, né, ensino médio, ele tem uma dificuldade crônica em ortografia e escrita, e apesar de receber um esforço, né, ele faz terapia, ele é acompanhado por uma psicopedagoga, a família dá atenção, e mesmo assim, com todas as aulas de reforço, ele não consegue acompanhar a turma. Então, essa dificuldade crônica no aprendizado, que nesse caso a gente pode considerar aí uma dislexia, é frequentemente resultado de fatores mais complexos, tá? Que pode estar relacionado a uma combinação de predisposições genéticas e influências ambientais. Não existe uma única causa que explique todas as dificuldades de aprendizados crônicas. Mas aqui estão alguns dos fatores que podem contribuir. Vamos falar de fatores genéticos, né, que é uma predisposição genética da família, né? Alguém já foi diagnosticado com algum problema, já tem no histórico da família, né, problemas com dificuldades de leitura, com dificuldades de desenvolvimento. De repente, esse aluno passou por uma diferença no desenvolvimento cerebral. É fundamental a gente conseguir entender, né? De repente, os pais conseguem passar isso para a gente, porque já passou por uma profissional, por uma psicóloga, uma psicopedagoga, um neurologista, e fatores ambientais. Eu considero esse um dos mais importantes para nós professores, né? Que a experiência de vida e do ambiente desempenha esse papel muito importante na educação dos alunos. E quando a gente fala de fatores ambientais, a gente fala da estimulação, falta de acesso de educação de qualidade, apoio insuficiente em casa ou na escola, pode variar, né? E os fatores neurológicos. Quando a gente fala dos fatores neurológicos, a gente fala que existe uma dificuldade no funcionamento do sistema neurobiológico, que estão envolvidos no processo da informação, da memória de trabalho, na atenção e em outras funções cognitivas que podem contribuir para esse problema de aprendizado. A gente pode falar também de
transtornos comórbidos, né? Essa pessoa já apresenta um laudo de TEA, um laudo de TDAH, e essa dificuldade de aprendizado é uma comorbidade desse outro transtorno. E fatores sociais e emocionais, né? Como estresse, ansiedade, baixa estima, que também precisam de um acompanhamento, não é verdade? E alguns exemplos dessas situações de transtorno de aprendizagem, que às vezes você pode receber lá um diagnóstico de transtorno de aprendizagem não especificado. Então, essas dificuldades, elas podem ser mistas, né? Combinada com dificuldade de leitura, escrita e matemática. Daí vem um laudo lá dizendo que, né? É um transtorno não especificado, né? Ele tem um CID, né? Pode ser dificuldade de aprendizado isolada, ou só na ortografia, ou só na matemática. Também vem pode vir com um CID de transtorno de aprendizagem não especificado. E as características atípicas, né? Pode apresentar a característica de uma única dificuldade, né? Um exemplo, você tem um aluno que tem dificuldade na escrita, na caligrafia, coordenação motora fina, mas ele lê muito bem, né? Só que ele tem uma dificuldade de transcrever aquilo que ele lê. Então, ele tem esse transtorno, né? E assim, os transtornos, como a palavra já diz, transtorno, né? Dá para transtornar. Então, você pode ter um atendimento para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, para ele seguir o caminho como os demais, mas isso não tem cura. Ele vai precisar sempre de uma atenção em determinada área da vida. E quando a gente fala transtorno em termos médicos de saúde mental, isso quer dizer que afeta o funcionamento mental, emocional, físico de uma pessoa. Transtornos são caracterizados por um conjunto específico de sintomas, né? Que causam sofrimento significativo ou um prejuízo no funcionamento normal dessa pessoa. Alguns exemplos de transtornos relacionados à saúde mental, a gente pode falar TDAH, transtorno de ansiedade generalizado, né, caracterizado por ansiedade excessiva, transtorno depressivo maior, que é alteração do sono, de concentração, transtorno bipolar, que já foi muito falado sobre isso, né, que envolve alteração de humor, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta a atenção. Transtorno do espectro autista, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento também, que afeta a comunicação. E aí a gente pula para o distúrbio. O que é o distúrbio, né? Então, o transtorno e o distúrbio não tem um consenso na literatura que determine uma diferença entre os dois. Então, o distúrbio acaba sendo usado de uma forma mais ampla e genérica. Só que existe, sim, uma diferença aí de transtorno e distúrbio, tá? Talvez exista uma confusão porque ambos não têm cura e ambos precisam de suportes diferenciados. No contexto de saúde mental, o distúrbio pode ser usado de maneira semelhante ao transtorno, para se referir aos problemas emocionais, comportamentais ou cognitivos que causam algum grau de perturbação. No entanto, nem todos os distúrbios são formalmente reconhecidos como transtornos clínicos. O termo distúrbio ele pode ser mais amplo e menos específico que o transtorno, que o termo transtorno. Então, olha, é bem confuso, né?
Para a gente exemplificar o distúrbio, nós temos distúrbio de ansiedade social, né, que é uma fobia social, que causa um medo intenso na pessoa. Distúrbio obsessivo compulsivo, marcado pela presença de obsessões. Distúrbio de personalidade borderline, né, que é instabilidade emocional. O que a gente conhece e ouve muito falar, né, é distúrbio de estresse pós-traumático, quando a pessoa sofre um evento, tipo bater o carro, sofreu um momento na família muito difícil, ou um desastre natural. A gente se ouve muito falar do transtorno de estresse pós-traumático. Distúrbio do jogo patológico, né? Hoje a gente pode ver que não é mais somente jogo de azar, mas também jogos online, né? A gente entra nesse termo de distúrbio do jogo patológico, né? Tem tratamento, tem terapia. Distúrbio alimentar, a anorexia nervosa, bulimia nervosa, distúrbios alimentares, né, que envolve aí ou uma magreza excessiva ou um sobrepeso excessivo. Distúrbio do sono, né, quando a pessoa tem uma insônia, ela não isso interfere na vida da pessoa, né, porque se ela dorme 2 horas por noite, no outro dia ela vai estar exausta, ela vai estar irritada, ela vai estar sem concentração, ela não consegue levar uma vida normal, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Tudo que é distúrbio é o que causa prejuízo, tá? Distúrbio de conduta. Isso é muito usado, muito usado, não, muito falado entre os professores, né? A gente até ouve alguns professores, meu aluno tem desvio de conduta. O que é o desvio de conduta, né? É o comportamento persistente, é aquele repetitivo de desobediência, né? Ele viola regras, não só. Ele viola as regras sociais, direitos dos outros, tem um comportamento agressivo e destrutivo. Dentro desse transtorno de conduta, nós podemos citar alguns transtornos, né? O transtorno de conduta mesmo, que é o comportamento persistente, ele tem um sítio só para ele, né? Que pode incluir agressão, destruição da propriedade, furto, mentiras frequentes, violência física, não só contra os familiares, os colegas, mas também contra ele mesmo. O transtorno desafiador de oposição, né, que envolve também, pode também ser um diagnóstico de comorbidade do TDAH. A gente volta para o transtorno antissocial de personalidade, o TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e transtorno explosivo intermitente, quando aquela pessoa é muito agressiva, ela ataca verbal ou fisicamente, tem aquele momento de explosão. E a gente tem que sempre lembrar, não tem cura, precisa de suporte, que é diferenciado dependendo do grau que esse indivíduo apresenta, e tratamento farmacológico e terapêutico especializado. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero que tenha sido útil. Muito obrigada.